Olá pessoal, muito bom ter você aqui comigo novamente. Pai, é um prazer muito grande é, ter você aqui com a gente nessa aula, tá? Nessa videoaula. E hoje o tema aqui no nosso canal Eu Sou o que Eu Sou. O título da nossa apresentação hoje é Fé, o pilar de uma vida com Deus. Faz uns 25 anos, mais ou menos, pessoal, essa história que eu vou contar para vocês. Eu estava numa aula em Blumenau, dando uma aula em Blumenau. E era uma aula que envolvia um pouquinho de matemática, um pouquinho de cálculo e tal. E chegou no momento que eu mostrei lá para o pessoal uma expressão matemática e disse: Olha, eu não vou demonstrar de onde é que veio essa expressão matemática aqui, essa equação matemática, mas vocês podem ter certeza que esse é o resultado final, ok? Vocês vão achar essa demonstração aí em livros e em vários materiais aí sobre o assunto. Aí um aluno disse assim: professor, ok, legal. Nós acreditamos no que o senhor está dizendo, fica tranquilo. E pela fé nós vamos aceitar isso aí. E eu fiquei pensando naquilo que ele falou, né? Puxa, ele usou o termo fé. Ali ele usou o termo fé no sentido que ele vai acreditar e estava acreditando naquilo que eu estava comentando com eles. Olha, o resultado final disso tudo vai dar essa expressão matemática aqui, que eu não vou demonstrar como chegar nela. E eles imediatamente, talvez por, né, querer fugir um pouco do assunto ali no momento, acreditaram naquilo que eu estava comentando com eles, que eu tinha abordado com eles. Eu não tive que apresentar muita evidência para convencê-los, essa é a verdade. Essa história nos ajuda, pessoal, um pouquinho, porque fé é mais ou menos isso. Ok? Nós vamos ver o que é fé agora. Interessante que a própria Bíblia, ela dá o conceito de fé, que é uma passagem muito conhecida, que é o que está lá em Hebreus 11, 1, 3, que está aí na tela agora. Olha só, o que é fé, né? Em Hebreus 11, 1, 3, eu estou mostrando aqui na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Diz assim, ó: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então esse conceito de fé, ele é extremamente rico e já dá muita orientação para nós aqui do que eu gostaria de explorar nessa videoaula com vocês. Então olha só, pessoal, baseado nesse conceito, nós vamos ver algumas coisas aqui. Ter fé, ter fé em Deus implica em algumas coisas. Eu separei alguns pontos aqui, tá? Ter fé em Deus, primeiro, começa lá, em confiança, confiar. Confiar, acreditar. E por isso que eu coloquei como pilar de tudo é a fé. Porque se eu não acredito que Deus existe, tudo o resto não vem. Não adianta. As coisas não vão se encaixar. O princípio, o básico, é ter a fé que Deus existe. Uma vez uma pessoa me perguntou: Gilberto, eu não conheço a Deus, eu não sei nada de Deus, eu não sei nada de Jesus, mas eu tenho fé que ele existe. Opa, o que eu falei para ele? Ótimo, é o princípio de tudo. Confie, confiar. Fé é a certeza, é essa confiança em Deus. Fé, para nós também é depender de Deus. Deus cuida de nós de uma maneira muito especial, pessoal, e deseja que a gente continue confiando nele o tempo todo e confiando que ele vai fazer e tem sempre o melhor para nós. Isso é depender de Deus. Nós vamos depender de Deus. Fé significa que nós vamos depender de Deus. Fé significa que nós vamos aceitar suas leis, aceitar seus mandamentos, nós vamos aceitar o que está escrito na sua palavra, que é a Bíblia. Nós vamos aceitar, nós não vamos negar a isso que está, digamos assim, na palavra de Deus. Outro ponto importante, nós vamos se envolver com Deus. Nós vamos buscar um relacionamento com Deus para poder conhecê-lo. Nós estamos explorando aqui nessas primeiras videoaulas justamente essa tentativa da gente se envolver cada vez mais com Deus, conhecendo um pouquinho de Deus, que é o objetivo aqui, o foco desse canal, né? Tá certo? Outro ponto importante é a gente se entregar a Deus. Se entregar para nós aqui, com fé, é que Ele é o Senhor das nossas vidas. A sua vontade é o que importa acima de tudo. Tem a ver com aquele aceitar,
tem a ver com depender, tem a ver com confiar. É a entrega total. E outra coisa é descansar em Deus. Quando nós temos fé, nós começamos a descansar em Deus. Algumas situações na vida da gente, você deve estar passando por algum momento agora, talvez, que deixa você ansioso, preocupado. Nós temos preocupações diárias na nossa vida, mas nós temos que ter a fé que Deus está cuidando de tudo isso. Deus está cuidando disso. Descanse nos braços poderosos de Deus. Descansar em Deus. Deixar as nossas ansiedades e as nossas preocupações nas mãos dele. Então nós temos aqui, a partir da fé, nós vamos confiar em Deus, nós vamos depender de Deus, nós vamos aceitar Deus, se envolver com Deus, se entregar a Deus e descansar em Deus, cada vez mais. Bem, essa fé, ela requer algumas coisas. O que é ter fé para nós em Deus? O que é ter fé? Nós já falamos ali no começo, é acreditar na existência de Deus. E também falamos na aula passada, na videoaula passada, que ele criou tudo e criou todo o universo. Tudo que existe no mundo foi criado por Deus. Isso é fé, não é Big Bang, não é outra coisa, é fé. Tudo veio de Deus. Pela sua palavra, Deus criou tudo. Não é suficiente, infelizmente, só isso aí. A gente acreditar na existência de Deus. Sabe por quê? Olha o que Tiago 2,19 diz. Também na nova tradução da linguagem de hoje, tá, pessoal? Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Então a gente crê que existe um Deus é fundamental, é muito importante, mas ainda não basta. Não é suficiente. Acreditar na existência de Deus é o ponto fundamental principal. Agora, ter a confiança em Deus. A confiança em Deus é um aspecto importante aqui. Ou seja, você vai passar, eu vou passar, ok? Por tribulações, mas nós confiamos em Deus mesmo quando nós não temos respostas imediatas de Deus. Perceberam? Eu acredito em Deus, eu tenho confiança em Deus. Quando eu não tenho, eu oro a Deus e essa resposta pode demorar ou nunca chegar. Ou seja, é uma longa jornada realmente de confiança e de obediência a Deus. Fé em Deus deve ser baseada na verdadeira compreensão de quem Deus é, conforme está revelado lá na sua palavra que é a Bíblia. Nós ainda vamos falar aqui, pessoal, num outro momento, sobre a Bíblia. Mas a Bíblia, digamos assim, é a nossa referência maior, ok? Então, compreender quem Deus é, conforme está revelado na Bíblia. Você vai ouvir sobre a palavra de Deus de algumas pessoas, talvez, ok? Mas o confronto com o que está na Bíblia é sempre fundamental. É agradar a Deus. E o que é agradar a Deus? Agradar a Deus não se limita ou você a cumprir uma lista de obrigações, mas a gente está se envolvendo cada vez mais com Deus, nutrindo uma vida de fé. Viva uma vida de fé profunda. Isso vai permear todas as áreas da nossa vida, a vida profissional, vida como, como pai, como esposa, como empreendedor, seja onde for. Então, não é cumprir uma listinha de obrigações. Sem fé, olha o que diz Hebreus 11:6, né? Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante, né? Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Se você quer agradar a Deus, se aproxime dele. Busque ele, ok? Cumpra com as suas obrigações. Viva com essa fé cada vez mais profunda. Pessoal, a fé em Deus tem vários componentes. Eu separei aqui alguns só, tá? A primeira é realmente acreditar que ele realmente existe. O segundo elemento da fé em Deus é o compromisso que nós temos com ele. Diz assim Tiago 2,26, a fé que não resulta em ação é uma fé morta, não é uma fé verdadeira. Vamos ver o que diz Tiago 2,26 lá. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Bom, o que é isso, né, pessoal? Olha só. Eu tenho fé em Deus, eu digo que acredito em Deus, eu me relaciono com Deus, digo que tenho compromisso com Deus, mas eu não ajudo as pessoas, eu não mudo o meu comportamento, eu continuo com aquele pecadinho, eu não me esforço para mudar, para melhorar e buscar a santificação, buscar me aproximar de ser como Jesus é, ok? Então, é a fé, é essa ação. Essa ação tem que acontecer, essa mudança no modo de vida da pessoa. Não é só ir lá levar alimento para as pessoas,
né? Não é só ajudar as pessoas, mas é uma mudança também uma mudança no seu interior. É uma mudança de vida, que não é da noite para o dia, naturalmente, ela vai demorar algum tempo, né? Bem, vamos lá. Devemos aceitá-lo como ele revelou-se nas Escrituras. Isso é ter fé. Aceitá-lo como ele se revelou nas Escrituras. Então, ter fé é aceitar a Deus como se revelou nas Escrituras, como Jesus se revelou nas Escrituras. Nós não temos permissão para aceitar os atributos de Deus, que preferimos é rejeitar aqueles que são muito desagradáveis para nós. Um exemplo aqui, né? Nós vamos falar bastante ainda de atributos. Nossa, cada atributo basicamente vai levar um tempo aqui nosso, tá? Vamos pegar o atributo chamado soberania. Tem um atributo entre todos de Deus que a gente chama de soberania. Ou seja, Deus controla todas as coisas, ok? Mas eu não acho que Deus controla a minha vida, que Ele não deve controlar a minha vida. Ou seja, eu estou rejeitando, eu estou dizendo que tenho fé em Deus, que eu estou aceitando a Deus, mas não estou 100% em concordância com, por exemplo, esse atributo de soberania. Outro ponto importante aí é o quê? Olha só, outro ponto importante. As pessoas muitas vezes refazem Deus. Ó, olha só, essa frase aqui é bem legal. As pessoas muitas vezes refazem Deus à sua própria imagem, escolhendo os aspectos do Deus verdadeiro que consideram agradáveis. Ah, aquele Deus que exige que eu não peque, esse Deus eu pulo. O Deus que exige que eu seja um bom marido, esse aí eu vou ser certas horas e tem horas que eu não vou me esforçar para isso. Então, aí começa realmente a gente... Será que tem fé? Será que nós estamos com a fé, né, realmente aceitando tudo, como a gente comentou lá no início, que a gente vai estar aceitando as leis de Deus, os mandamentos de Deus? Bom, como é que a fé nasce e cresce em nós, pessoal? Romanos 10, 17 diz assim: assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Como é que você vai ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus? Você vai ouvir a palavra ouvindo as pessoas, ouvindo o pastor lá na sua igreja, conversando com os seus amigos mais experientes na palavra do que você e lendo a palavra. Você também vai ouvir a palavra lendo. Se você diz que não vai ouvir, leia em voz alta. Ok? Então tem muitas formas, pessoal, da gente ouvir a palavra de Deus. Outro ponto importante para que a fé cresça e nasça na gente é o estudo da palavra de Deus, a Bíblia. Mais uma batida aqui nessa tecla. É fundamental para nós conhecermos a Deus. A palavra de Deus, outro ponto importante, a palavra de Deus deve ser o nosso deleite. Olha o que diz Salmo 116. Vamos ver o que diz Salmo 119, 16, que é um dos salmos mais longos aí do livro de Salmos, né? Diz assim, 16, as tuas leis são o meu prazer, não esqueça a tua palavra. Tá vendo? É lendo, é estudando a Bíblia que nós não vamos esquecer da palavra de Deus. Tá certo? O outro salmo que a gente citou, que é o 119, 24, diz assim, né? O outro versículo do Salmo 119. Gosto de pensar nos teus ensinamentos. Eles são os meus conselheiros. Eles são os meus conselheiros. É como é importante, como a Bíblia nos ensina e nos dá uma série de conselhos, né? Bom, então tá aí. A palavra de Deus deve ser o nosso deleite. E outra coisa que Deus detesta, se você pegar lá o Antigo Testamento, você vai ver que a idolatria a outros deuses, Deus tem nojo disso. Deus odeia isso aí. Okay? Deus detesta a idolatria. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque, olha, se você tem algum outro Deus que não é o Deus da Bíblia, começa a ser idolatria. Então, esqueça outros deuses. Não existem outros deuses. A fé que você tem deve ser colocada naquele Deus da Bíblia que você vai conhecendo aos pouquinhos, que ele vai se revelando para você aos pouquinhos. E Jesus, como é que fica nessa história toda com a fé? Qual é a relação de Jesus e a fé? Eu escolhi alguns trechos aqui para a gente não deixar, digamos assim, de abordar essa situação, né? A fé, ela é a confiança restrita em Deus e na sua palavra. Em João 20, 29, que está aí, diz assim, ó, por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Essa é uma passagem bem assim, interessante dentro da Bíblia, porque Tomé diz que só vai aceitar, digamos assim, acreditar que Jesus ressuscitou quando ele vê lá as mãos de Jesus. E Jesus aparece para ele e mostra, né? Ok? Então, essa é a fé. Essa é a falsa fé. A fé que tem que ver para crer, né? Essa não é a fé da Bíblia. O desejo de Deus para a sua vida é que você tenha fé diante das tribulações.
nós vamos ter muitas tribulações, mas pode ter certeza que você não está sozinho. Cristo está com você, comigo, o tempo todo. Olha o que diz Mateus 28:20. Em Mateus 28:20, pessoal, Jesus deixa bem claro o seguinte, ó: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Dá uma olhada lá. Você não está sozinho, nem nós não estamos sozinhos. A partir do momento que a gente está se relacionando com Deus, é isso aí. Jesus é o Deus encarnado e é através dele que Deus se mostrou a nós de uma forma que todos nós podemos compreender. Nós falamos que não é fácil às vezes compreender a Deus, mas Jesus mostrou uma série de ações, um monte de situações em que ele, como diz ali, ó, só para complementar, ó, a Bíblia diz que não se pode ter fé em Deus como ele é realmente, a menos que essa fé, ela inclua Jesus Cristo. Se alguém não honra Jesus Cristo, ele não honra a Deus Pai. Vamos ver o que diz João 14:6 aqui, olha só. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Okay? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 5:23. A fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Pessoal, ter fé, como a gente falou, é o pilar. É o que sustenta a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Se a gente não tem essa fé, ou ela está caindo, ela está diminuindo, ela está indo para o lado errado, daqui a pouco ela desaparece. Okay? Então tome muito cuidado com a sua fé. Em 1 João 5:4-5, olha só. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like se você gostou. Recomende para os seus amigos, ok? E até a próxima, tá? Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.